Vamos apresentar agora mais um conceito, o conceito de comunalidade. A ideia da comunalidade é se perguntar o seguinte: eu sei que um indicador depende tanto da variável latente quanto do erro idiosincrático. Quanto que o indicador depende da variável latente? Certo? Qual é a parte desse indicador que é devido à variável latente que me interessa e não ao erro idiosincrático, que não é onde eu realmente estou interessado, certo? Ou seja, qual é a fração do indicador que é observada, que é explicada pela variável latente? Tá? A fração do indicador explicada pela variável latente se chama comunalidade, beleza? Comunalidade. Então, excelente. Daqui a pouquinho, né, quando a gente estiver um pouquinho mais avançado, a gente revisita essa definição. Tá? Mas, essencialmente, é isso. Ajuda a entender isso matematicamente. Tá? E para entender matematicamente, vamos voltar à ideia de um indicador como sendo lambda vezes a variável latente mais um erro idiosincrático. Beleza? E aí, se eu for calcular a variância do x, eu vou ter lambda ao quadrado vezes a variância da variável latente, mais a variância do meu erro idiosincrático. Ora, a variância da minha variável latente, por definição, é 1. Certo? Então, lambda ao quadrado vezes a variância vai dar lambda ao quadrado vezes 1, que é lambda ao quadrado. E acabou. Tá? O outro termo, a variância do meu erro idiosincrático, eu não sei qual que é. Vou chamar essa variância de sigma ao quadrado. Tá? É algum valor, sigma ao quadrado. Tá? Então, a variância do meu x, a variância do meu indicador vai ser lambda ao quadrado mais sigma ao quadrado. Beleza? Ora, a primeira parte disso daí é devida a uma variável latente, a segunda é devida ao erro idiosincrático. Portanto, a parte devida à variável latente é lambda ao quadrado, certo? Especialmente se eu lembro que a variância do x, por definição, é 1, porque eu padronizei o meu indicador, certo? É 1. Então, lambda ao quadrado, que é a parte devida à variável latente, dividida pela variância total, que é 1, vai ser lambda ao quadrado, beleza? Então, a comunalidade, a fração da variância do indicador explicada pela variável latente é lambda ao quadrado, tá? Isso recebe o nome de comunalidade de x, tá? Nesse momento, você pode ficar pensando, para que eu preciso desse conceito, certo? Ele é simplesmente a carga fatorial ao quadrado. Não bastava eu ter o conceito de carga fatorial? Para que eu preciso de um novo conceito que é a mesma coisa que eu já tinha elevado ao quadrado? Tá? E a resposta é, isso vai mudar um pouco quando a gente estiver falando de variáveis latentes multidimensionais. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu quis introduzir todos os conceitos no caso mais simples de uma variável latente unidimensional primeiro, tá? Para depois, uma vez você já entendeu os conceitos no caso unidimensional, vamos ver como isso se generaliza para o caso multidimensional, tá? No caso multidimensional, tá? Vai fazer sentido ter uma comunalidade. A comunalidade ela não vai ser apenas a carga fatorial ao quadrado, a gente vai ver que ela vai ser uma soma dos quadrados de várias cargas fatoriais diferentes. Tá? Então, vai fazer sentido esse conceito. No caso unidimensional, eu concordo com vocês, eu não precisava de um outro conceito para isso. Tá? Mas, guarda que comunalidade é a fração de um indicador que é explicada pela variável latente, tá?
E vamos revisitar esse conceito quando a gente estiver falando de variáveis multidimensionais. Lá vai fazer mais sentido porque a gente precisa desse conceito. Show? Então, com isso, vamos seguir, vamos continuar.